Boa tarde, crianças. Aula de Geografia. A população do Brasil. O que seria a população do Brasil? Toda a quantidade de pessoas que temos no país. Conceito de população. População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, como em um povoado, município, estado, país. A população brasileira é formada por povos de diversas etnias. Para efeito de classificação, o IBGE divide a população em 5 grupos, segundo sua etnia ou cor: brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Isso é a definição de população para o IBGE, certo? Então, população é aquele grupo de pessoas que vivem em um determinado país, né? Vivem em uma determinada comunidade, a população daquele local, ok? Não tem muito o que falar sobre isso, que dá para vocês entenderem o que é população, né? A vinda de imigrantes. Imigrantes são pessoas que vêm de fora para dentro do outro país. Quer dizer, saiu de lá dos Estados Unidos e foi lá para a Inglaterra. Saiu lá da Índia e veio para o Brasil, ok? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países em um processo que se intensificou depois da abolição da escravatura, em 1889. Para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos árabes, japoneses, entre outros. Tudo para fazer o nosso país, como é que eles queriam fazer? Eles queriam como é que fugiu agora a palavra? Colonizar, né? Queriam colocar um pouquinho da cultura deles dentro do nosso país. Praticamente isso. Vieram viver dentro do nosso país. Por isso que nós temos aí, ó, a foto da igreja. Eu vou até botar depois. A foto da igreja Santa Cecília. A Santa Cecília, quem construiu foi os ingleses, né? Tem uma escola lá embaixo, perto da Rio da Prata, que foram os ingleses, esqueci o nome da escola agora, que construiu. Então, os ingleses vieram para o nosso país construir coisas, deixar o legado deles. Isso depois da abolição da escravatura. Os imigrantes, como os alemães e depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo, na época cedidas pelo governo de Portugal, né? Portugal, que era o dono, dito, né? O dono das nossas terras, né? Então, lá de Portugal, eles aqui mandavam em tudo também. Então, eles deram vários pedacinhos de terras para essas pessoas, para esses novos colonizadores, colocar aqui a sua cultura e morarem aqui, né? Nós temos muita gente morando lá naquela parte do Rio Grande do Sul, que são colonizadores italianos. Se eu não me engano, lá são acho que são os italianos, ou são os alemães, acho que lá são os alemães, se eu não me engano, lá em ai, agora fugiu o nome. Certo, então vieram de outros locais para fazer um país crescer. Os indígenas já viviam aqui, os índios, né? Os índios já tinham a sua cultura, mas foram escravizados pelos portugueses, né? Os indígenas eram habitantes do Brasil quando os portugueses já chegaram aqui, né? Os negros, por mais de 300 anos, foram trazidos lá da África para cá. Os portugueses traziam o pobre do negro para ser escravo aqui no Brasil, tá? Ficar fazendo para eles todo o serviço que deveriam fazer, para ajudar na criação de gados, no desenvolvimento do Brasil. A população brasileira, ela foi construída a poder dessa mistura de raças: o índio, o negro, que é o africano,
e o branco, que é o português, né? No meio também ficou o alemão, também tem colaboração aí. Os traços dessa mistura são perceptíveis em vários aspectos da nossa cultura, como o idioma, herdado dos portugueses, o hábito de comer mandioca, milho, dormir numa rede, tomar banho todos os dias, foi herdado dos índios. Comer angu, jogar capoeira, ritmo de maracatu, herdado dos povos africanos. Então essa mistura que nós temos no Brasil é um pouquinho de cada um para tornarmos brasileiro, né? Não somos um povo puro. Ai, nós somos puros, não tem mistura nenhuma. Claro que não. Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa no teu sangue, lá no teu DNA. Certo? Nos anos de 1950 e 1960, quando a industrialização se tornou acelerada no Sudeste, muitas pessoas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais deixaram os lugares onde viviam em busca de melhores condições de vida. Então, o que aconteceu? Vieram pessoas lá de Minas, lá do Nordeste, para trabalhar aqui no Sudeste. Qual a parte do Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Começou a crescer muito São Paulo e Rio de Janeiro. Então, todo mundo começou a vir de lá para cá, porque aqui começaram a construir fábricas, né? E aí, todo mundo queria trabalhar e ter uma situação melhor, porque no interior não tinha nada disso. Como ganhar um dinheiro, como ter uma vida melhor. O interior, antigamente, era muito precário. Hoje não, hoje é outro mundo. Todo mundo, ao contrário, hoje corre da cidade para o interior, né? Mas antigamente era do interior para cá, para a cidade. Só que essa explosão que teve, pessoas vindo de um lado para o outro, também teve suas coisas ruins, que foi o aumento da violência, né? Aumento de serviço público, e aí não começou a ter um bom serviço público de saúde, de saneamento básico, começou a ficar tudo muito precário, porque tinha muita mais gente, começaram a crescer uma população e começaram a surgir os problemas. No ano de 1970 e 1980, a construção civil também foi um marco desse povo todo sair de outros estados e virem para cá, porque foi assim um boom, né? Um boom de gente querendo trabalhar na construção civil, né? Só que, como tudo que cresce, cresce tudo. Cresce os problemas, crescem a violência e tudo vai crescendo. A vida melhora um pouquinho, sim, mas piora um pouquinho de outro lado, né? E assim estamos vivendo até os dias atuais, né? Bom, definição: migração. Definição: saída populacional de uma área para outra. Emigração, saída. Imigração, entrada. Existe externa e interna. Externa de um país para o outro. Interna dentro do nosso próprio país. Quer dizer, eu saio daqui, migração interna. Eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou para onde? Vou para São Paulo, vou para Macaé, ou então vou para Espírito Santo. É dentro do meu país, eu indo de um lado para o outro. Agora, se eu quiser ir para outro país, aí vai ser o quê? Uma migração externa. Eu já vou pegar e já vou daqui para os Estados Unidos, daqui para o Japão, daqui para Portugal, ou vice-versa, eles vindo de lá para cá, certo? Migrações. Migração popular é o deslocamento diário, entendeu? Não é popular, perdão. Migração pendular
é o deslocamento diário que vai e vem de pessoas. Todo dia as pessoas saem das suas casas e vão para o trabalho. Saem do trabalho e vão para suas casas. Isso se chama migração pendular. Êxodo rural. A saída da população do campo para a cidade. Então, eu moro lá no interior do Rio de Janeiro, eu não quero mais morar lá no interiorzão, lá no campo. Eu quero morar na cidade, no centro. Então, eu saio de lá e venho para cá. Isso se chama êxodo rural. Imigração, como já falamos, saída da população de um país para o outro. E imigração, a entrada da população de um país para o outro. Ok? Agora façam os exercícios e até!